porcentagem S, ponto format, são coisas que muitos programadores usam nos códigos e os iniciantes ficam perdidinhos porque eles não sabem para que serve e como funciona. Mas para isso eu existo, eu estou aqui para te mostrar como que você pode usar o porcentagem S e o ponto format na sua programação no dia a dia. Caso você não me conheça, meu nome é Leonardo, eu sou ADM de uma das maiores páginas de programação da América Latina, o @oficinapython, me segue lá no Instagram se você não me segue ainda. E bom, sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre ponto format e porcentagem S. Show de bola! Agora que a gente está aqui na minha tela, vamos começar. Então, a primeira coisa é, vamos explicar o que é o porcentagem S e por que a gente usa bastante ele também. Bom, o porcentagem S, ele é muito interessante você usar ele quando você só tem uma variável. Eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho para você entender. Vamos supor que eu estou criando uma variável chamada fruta e eu estou dizendo que dentro da variável fruta eu tenho aqui abacaxi. Peguei e coloquei, lembrando, né, que uma variável pode receber qualquer coisa, né? Eu coloquei abacaxi porque, né, enfim, faz sentido para mim, mas você poderia colocar qualquer coisa, poderia colocar um número, poderia colocar, enfim, tudo que você quisesse dentro de uma variável. Quem escolhe é você. Então, o que é uma fruta? O que é o abacaxi dessa maneira que eu estou dizendo aqui? Basicamente, se a gente apertasse assim um type fruta, qual será a resposta que ia me dar? Bom, vou apertar aqui para pôr o código para rodar, vou apertar aqui Shift Enter, ou poderia ter apertado aqui também. E olha só que interessante o resultado que ele vai me dar aqui do tipo que é a variável fruta. Aqui, como você pode ver, aqui mostra que a variável fruta é uma string. String é nada mais do que um texto, né? A forma que o Python usa para interpretar algo como um texto. E realmente, abacaxi, se você for ver, é uma escrita, né? Não é um número, por exemplo. Então, é uma string, certo? Então, vamos lá. Guarda essa informação, porque isso aqui vai ser muito importante. Então, tudo bem, sem problema nenhum. A gente pegou e colocou a nossa variável fruta, que é igual a abacaxi. E aí, vamos supor que eu quisesse escrever algo do tipo print. Eu ponho aqui, suco de abacaxi é o meu favorito. Olha só que legal. Aí eu ponho isso aqui para rodar e ele vai escrever justamente isso aqui. Suco de abacaxi é o meu favorito. Porém, aqui, se a gente mudar a variável aqui para qualquer outra coisa que seja, isso aqui não vai mudar, né? Como você pode observar, aqui o print, né, da forma que a gente fez, ele é estático. Nada que a gente altere aqui na nossa variável vai mexer nessa resposta aqui, a não ser que a gente mexa no que está aqui dentro. Então agora a gente vai te introduzir a primeira situação, né, que é o porcentagem S. E como que funciona o porcentagem S aqui no nosso estudo? Basicamente, em vez de eu colocar aqui direto o abacaxi, eu apago isso aqui o abacaxi e coloco o porcentagem S, e aqui, fora das aspas, vou colocar aqui também o porcentagem, só que aqui vai ser fruta. O que eu fiz dizendo isso aqui? Vou pôr para rodar. Olha só que interessante. Ele produziu o mesmo efeito. Mas qual que é a diferença? Se eu mudar qualquer coisa aqui na minha variável, digamos que não seja mais abacaxi, agora seja morango. Vou pôr para rodar. Já alterei aqui. E aqui, ó, agora mudou automaticamente. Então, tudo que eu mexer na minha variável vai mudar aqui também. E para que serve esse porcentagem S e esse porcentagem fruta? Basicamente, o porcentagem S aqui é uma maneira de dizer assim, o porcentagem é falando que é para pegar da variável que eu tenho, que no caso é fruta. E o S é porque essa variável está em formato de string, como você pode ver aqui. Então, aqui eu peço porcentagem S, né, que é a variável e em formato string, só que aqui eu referencio dizendo, ó, a variável que eu estou me referindo é essa variável fruta. Digamos que eu tivesse mais que uma variável aqui, né? Tivesse fruta, tivesse comida, enfim, qualquer outra coisa. E eu quisesse referenciar, era só, em vez de colocar fruta, colocar outra variável. Então, essa função do porcentagem S. Agora, olha só que interessante. Aqui, a gente está falando, né, que é uma porcentagem S, né, que é uma string. Aqui é uma fruta. Mas eu quero mostrar para você uma outra maneira, né, também de que poderia funcionar. Digamos que aqui, o que seria o morango, em vez de morango fosse um número, fosse tipo o número 7 aqui. Agora, olha só que interessante. Se eu apertar para rodar, aqui você vai ver que já mudou, né? Porque em Python, tudo que for número, ele é
denominado como int, decimal, né, que vem de inteiro, decimal, enfim, é outro tipo de nomenclatura. E aqui, olha só que interessante. Em vez de porcentagem S, porque já que não é mais uma string, aqui eu colocaria a porcentagem D. Boto para rodar e voa lá. Meu suco de 7 é meu favorito. Eu fiz dessa maneira aqui para você entender uma coisa. Que o Python, ele não é tão inteligente assim. Nós que programamos as máquinas, né? Então, basicamente, a gente está colocando aqui o nome de uma variável que a gente quis. A gente poderia ter colocado qualquer nome, né? Então, recebeu o número 7, mas foi porque a gente quis, né? Obviamente, não tem nada a ver com a máquina ser inteligente, ou ser burra, nem nada do tipo. A única coisa é que aqui nesse caso, a gente teve que trocar a porcentagem S por porcentagem D, porque se trata de um número, né? Um número decimal, e é justamente essa nomenclatura que a gente usa nesse tipo de situação. Então, só para resumir, eu quero te explicar uma coisa. O porcentagem S é muito bom para você trabalhar com uma única variável, que foi o nosso caso, né? Eu podia ter mais variáveis aqui, então eu teria que fazer isso aqui várias vezes, né? Então, basicamente, essa é a funcionalidade do porcentagem S. Só que, digamos que você quisesse trabalhar com mais de uma variável. Você quisesse trabalhar, por exemplo, com 2, 3, 10 variáveis ao mesmo tempo para produzir esse mesmo resultado. Então, nesse caso, você usar o ponto format. Vou explicar para você aqui agora. Vou apagar tudo aqui, apagar isso aqui, e vou voltar isso aqui para abacaxi, por exemplo. Abacaxi. Põe aqui para rodar rapidinho. E agora, para a gente chegar no mesmo resultado que a gente chegou antes, a gente vai fazer de uma maneira diferente. Então, vamos colocar aqui print, suco de... E aí eu vou colocar esse colchete aqui e vou dizer assim, é o meu favorito. E agora, fora do parênteses, eu vou colocar ponto forma entre parênteses aqui. E aí dentro desse ponto format, eu vou falar qual que é a variável que eu estou trabalhando. Nesse caso, é a variável fruta. Vou pôr para rodar e pronto. O suco de abacaxi é meu favorito. Basicamente, não mudou nada da forma anterior, né? Do porcentagem S. Então você deve estar se perguntando, caramba, mas então não é mais fácil para mim pegar e fazer do porcentagem S, que parecia ser mais simples? Mais ou menos. Agora eu vou te dar um exemplo de como funciona o ponto format e como ele é muito adequado para diversas situações. Vamos supor que aqui, né? Vou até tirar aqui o type. Vamos criar mais duas variáveis aqui. Vamos colocar que existe uma variável chamada cor underline A. Ela recebe azul. E vamos pôr o cor underline B. Ele recebe rosa. Maravilha, vou pôr para rodar aqui só para salvar. Tá salvo aqui a informação. E agora a gente vai fazer uma coisa diferente, tá bom? Vamos mexer aqui um pouco. Vamos printar um outro exemplo aqui. Abre parênteses, coloca aqui as aspas simples e vamos colocar assim, ó. O céu é. E aí colocamos os colchetes. Vamos colocar uma vírgula aqui. A flor é. Colchetes aqui também. E meu carro é. Pronto. E agora vamos usar o ponto format de uma maneira bem interessante. Vamos vir aqui, colocar o ponto format entre parênteses. E agora você vai entender por que o ponto format é mais interessante quando você está trabalhando com mais de uma variável. Então vamos lá, colocar aqui cor A, cor underline A, vírgula, cor underline B. Pronto. Agora que a gente colocou dessa maneira, vamos colocar aqui uma coisa interessante. E se a gente quiser dizer que o céu é azul, por exemplo, é o cor A? No Python, normalmente quando a gente quer se referenciar qual que é a variável, por exemplo, em qual lugar que ela tá, no Python a gente ia dizer que a cor A ela tá aqui na primeira posição e a cor B na segunda posição. Normalmente no mundo real a gente ia colocar aqui, por exemplo, 1, e aqui a flor é rosa, por exemplo, a gente ia colocar 2. Só que no Python, o 1 ele equivale ao número 0. E o número 2 em Python equivale ao número 1, né? É a posição.
Então, basicamente, a gente vai colocar, se a gente quiser instanciar aqui, a gente quiser que o céu seja azul, que tá na primeira posição, a cor A, a gente vai colocar aqui que ele tá na posição 0, que é a primeira posição, e a flor, que tá na segunda posição, vai estar aqui em primeiro. E meu carro, vamos supor, né, que meu carro seja azul também, então vou colocar aqui 0. Vamos pôr para rodar? Olha só que interessante. O céu é azul, a flor é rosa e meu carro é azul. Ah, inclusive até esqueci de dar um espaço aqui, ó. Pronto. E só para você ver como funcionaria, né, invertendo, eu vou inverter aqui, ó. Vamos colocar aqui que é a posição 1, aqui posição 0 e aqui posição 1. Para você ver que vai mudar automaticamente. Olha só que legal, o céu é rosa, obviamente não é, a flor é azul, pode ser que exista flores azul, e sim, o carro ele pode ser rosa, mas definitivamente o céu não é azul, o céu não é rosa, o céu é azul, e isso foi uma forma também de eu mostrar para você novamente que a máquina, ela não julga certo e errado, é nós que colocamos as informações e ela só executa pra gente. Então eu basicamente acabei de explicar o seguinte, o ponto format você vai usar ele para quando você tiver mais que uma variável. Vou até colocar aqui, ó, a minha colinha. Ó, falando de ponto format, ele é ideal para você trabalhar, se você quiser trabalhar com mais de uma variável. No caso foi o que a gente fez aqui. Se você lembrar no porcentagem S, a gente só tinha variável fruta. Então aí a gente usou porcentagem S, fazia mais sentido. Só que quando a gente está trabalhando com mais de uma variável, com certeza a gente quer usar o ponto format. E basicamente foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito de passar esse conhecimento para você. E bom, caso você tenha gostado do vídeo, deixa aqui sua curtida, seu comentário. Tô deixando aqui um vídeo que eu tô indicando e o outro que o YouTube tá indicando. De qualquer forma, te vejo em algum desses outros vídeos.